o item 15 do material didático, vamos falar sobre a morte de José. Estamos falando do faraó, do provável faraó, estamos falando desse período que o Egito está entrando numa grande crise, que eles não sabem porquê, os soberanos, eles são muitos nomes, eles não veem um poder centralizado. Eles dizem que nesse período os Ixos estão se desenvolvendo, né? E na cronologia bíblica, o período que os Ixos estão se desenvolvendo está ocorrendo mais ou menos nesse período a morte de José. Eu coloquei aí Gênesis 50, 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E comento, como José nasceu próximo do ano 1532 a.C. e viveu 110 anos, conclui-se que ele morreu próximo do ano 1722 a.C. Ou seja, nesse período que os Ixos, esses governadores estrangeiros, estão iniciando o seu domínio no Egito. É muita coincidência, né? Seria muita coincidência, mas eu vejo realmente que esses Ixos é o cumprimento da Bíblia Sagrada, que diz que o povo estrangeiro governou o Egito nessa época, e esse povo eram os israelitas que depois foram escravizados. E a história egípcia diz que eles conseguiram depois escravizar esse povo. O comentário prossegue. O êxodo ocorre próximo do ano 1446. Logo, José morreu cerca de 276 anos antes do êxodo. Bom, Ahimoses, o homem que vai escravizar os israelitas, ele escraviza os israelitas, os Ixos, os israelitas, próximo de 80 anos antes, né? Tanto que Moisés ele faz o êxodo com 80 anos. Ele nasce em meio a uma perseguição terrível e depois ele consegue tirar o povo de Israel do Egito com 80 anos. Então, desse período, os israelitas governam um tempo, depois ocorre uma guerra que, segundo a história, vão durar 3 anos, serão 3 anos de guerra, não foi uma passagem simples, né, para essa escravidão no Egito. Teriam sido 3 anos de guerra e que teria gerado muito ódio dos egípcios, porque, segundo a história, teve morte de muitas autoridades egípcias. Os israelitas não foram escravizados facilmente porque eles tinham se tornado poderosos no Egito. Diz a história que os Ixos, eles tinham construído muitas fortalezas até no sul de Canaã, e que tomaram essas fortalezas quando os egípcios resolveram que esse povo não podia mais governar sobre o Egito, tirar eles do poder, e aí provavelmente tomar todos os bens, escravizar eles. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se defender, e foi uma guerra terrível, com morte de muitas autoridades. Isso teria gerado ódio, e depois eles maltratarem muitos israelitas quando conseguirem escravizá-los. O item 16 do material didático diz os Ixos e Israel. Segundo os escritos egípcios, muitos povos estrangeiros habitaram no Egito entre 1800 e 1650. Os estrangeiros acabaram por dominar o Egito, segundo o que se acredita hoje, sem guerra, próximo do ano 1638 a.C. Nessa época que os egiptólogos dizem que realmente eles teriam dominado os egípcios, né? Entre 1638 e 1530, esse período seria um período de domínio. O comentário prossegue. As novas pesquisas indicam que um povo estrangeiro governou o Egito entre 1638 e 1530. Logo, esse domínio acabou cerca de 4 anos antes de Moisés nascer. Olha só, irmãos, nós conseguimos calcular mais ou menos o ano do nascimento de Moisés. Eu vou mostrar para vocês uma cronologia mais abaixo,
Por quê? Porque nós conseguimos datar o Êxodo. Nós datamos o Êxodo, os intérpretes datam o Êxodo de 1446 a.C., tá bom? O êxodo teria acontecido em 1446 a.C. Se nós pegarmos, né, considerarmos que Moisés ele nasceu 80 anos antes do êxodo, nós chegamos à possibilidade de Moisés ter nascido no ano 1526 a.C., no ano 1526. Segundo os egiptólogos, quando que os egípcios conseguiram escravizar os Hicsos? 1530 a.C. Olha só que interessante. Então as datas são muito próximas para dizer que seja outro povo, uma história que a Bíblia conta há tanto tempo, a história é muito conhecida, né? E hoje eles colocam essas datas, né? O homem que nós vamos estudar a história depois com detalhe da vida desse Ahimbosis, é o homem que consegue escravizar os Hicsos. Segundo os egiptólogos, essa cronologia ocorre 1530 a.C. E Moisés, como nasceu 80 anos antes do Êxodo, ele nasceu em 1526 a.C., sempre lembrando de datas aproximadas. Mas essa data do Êxodo é uma data que ela já não vai ter diferenças tão grandes como aquelas datas da época do dilúvio. A época do dilúvio nós estávamos falando de 2300 a.C., né? A escrita era muito mais complicada naquela época, né? E até conseguir história, porque essas datas egípcias aqui, assim, é um trabalho incrível que os cronologistas fazem, porque eles pegam, por exemplo, cometas. Então você sabe que de tempo em tempo o cometa Halley, que é um cometa muito conhecido, ele passa na Terra. Então eles, acho que são de 76 a 76 anos, então eles pegam anotações dos antigos tratando de cometas. Quando eles percebem esse intervalo, então eles falam, é o cometa X, ou então é o cometa Y. Então, como eles, é isso mesmo, de 76 a 76 anos. Então, o cometa Halley e outros cometas, eles percebem essas anotações em tabuinhas, né, dos astrônomos egípcios, os homens sérios que faziam essas anotações. No ano tal, do rei tal, passou o cometa, e eles conseguem datar por esses cometas. São trabalhos bem sérios, bem interessantes. Então, nessa época agora do Egito, as datas já se aproximam. Já não são diferenças como lá na época do dilúvio, que a gente considera normal uma diferença de 100 até 200 anos. Nesse período aqui, você já vai diminuir essas diferenças, né? Existe diferença de 20, 30 anos, às vezes de um egiptólogo para outro, mas são datas aproximadas. Bom, nessas datas aproximadas, repetindo, segundo os egiptólogos, os Hicsos, ou seja, os israelitas, teriam sido escravizados no ano 1530 a.C. Segundo a cronologia bíblica do Êxodo, e quando Moisés nasceu, Moisés teria nascido 4 anos depois. Moisés teria nascido no ano 1526. Eu prossigo aí no comentário. Olha. Cerca de 84 anos após a morte de José, os seus descendentes teriam iniciado um governo domínio do Egito e fizeram isso por 110 anos. Olha que coisa também interessante para nós calcularmos desde o tempo da morte de José, ok? Até o período, momento em que eles vão começar a ser escravizados. Ou seja, eles teriam governado o Egito mesmo como soberanos por 110 anos. Num período de 84 anos, eles teriam sido governadores junto com outras autoridades. E depois eles se tornaram os únicos governadores, né? Muito interessante isso. O comentário prossegue.
Esse povo que dominou o Egito é identificado nos documentos egípcios como Reka Kassewet, que se traduz como soberanos estrangeiros. Em grego, foram chamados Ixos, tá bom? Então, sempre lembrando, eu usava até muito para vocês o termo habitante da terra de Kemet, era como eles se identificavam. Egípcios foram como os gregos identificaram. E como que os egípcios chamavam esse povo, né? Chamava eles de Reka Kassewet, soberanos estrangeiros, né? E os gregos vão chamá-los de Ixos. O comentário prossegue. Antes se pensava que eles haviam dominado o Egito através de invasões e guerras, mas as pesquisas atuais indicam que eles chegaram ao poder sem guerra. Chegaram ao poder por vias normais, parecido com a história bíblica de José, que tornou-se governador do Egito. Pelas datas bíblicas, os israelitas estiveram no Egito entre 1762, data aproximada da descida de Jacó ao Egito, e 1446 a.C., logo no período que os Ixos lá estiveram. Documentos egípcios identificam esse povo estrangeiro e citam um líder dos Ixos chamado Jacó. Bom, eu cito aí um artigo, né, que saiu no jornal o Globo, né, que vocês têm aí o link completo para vocês lerem, que diz, quando tem essas histórias bem antigas, eu gosto de citar sempre fontes, né, para mostrar que isso não é algo que nós estamos inventando, né? Então o artigo diz, é que por volta do ano 1700 a.C., a região da foz do Nilo foi dominada pelos chamados Ixos, uma dinastia de soberanos originários de Canaã e de etnia semita, tal como os israelitas. O nome Jacó, muito comum na época, está até registrado entre nobres Ixos. Então, olha que informação interessante, né? Como eu disse para vocês vão encontrar aí muitos comentaristas que acreditam que os Ixos não são, ainda não dá para bater o martelo de que os Ixos seriam os israelitas, mas eu considero o martelo já batido, pelo menos eu já bati o martelo. O comentário prossegue. O ano de 1802 é a data aproximada em que José tornou-se governador do Egito. Se confirmada essa data, podemos concluir que os Ixos são os israelitas que governaram o Egito até o ano de 1530, quando Tutmés I os subjugou. Esse Tutmés I, ele é também chamado de Ahimosses, ok? Ou Ahimosses I. O comentário prossegue. Manetho também afirma que os Ixos se estabeleceram em Avares, cidade onde arqueólogos têm encontrado evidências da presença de um povo semita nos dias do faraó Amenemés III, que é aquele faraó que é bem provável que seja o homem que entregou o poder a José. Amenemés III parece ser esse homem. O historiador egípcio Manetho, ou Manetão, que viveu no terceiro século antes da era cristã, relata que os Ixos, ao saírem do Egito, habitaram em Jerusalém e construíram um templo. Eu coloquei a citação aí, para vocês lerem um artigo completo. Ele diz, Manetho diz que depois de expulsos do Egito, os Ixos fundaram a cidade de Jerusalém, onde construíram um templo, como dizem as narrativas bíblicas, tiradas da revista Galileu. Bom, só teria um problema aqui, fundado a cidade de Jerusalém, não, porque ela já existia, né? Ou seja, eu coloquei a informação na íntegra, mas os arqueólogos dizem que Jerusalém existia bem antes dessa época que eles estão indo habitar em Jerusalém, tá
tá bom? Jerusalém existia lá próximo do ano 2000, pelo menos, já existe achado arqueológico na cidade de Jerusalém. O achado mais antigo, eu mostrei para vocês, foi uma pedra, um altar, datado lá próximo do ano 1900, 2000 a.C. Então, certamente, o que ele chama aqui de fundaram seria ocuparam a cidade de Jerusalém. Ou seja, é mais uma evidência, né, de que os ixos são os israelitas. Com essas evidências, eu considero que não tem mais dúvida. Os ixos são realmente os israelitas. Aí eu comento, Manetão errou quanto à fundação da cidade de Jerusalém, mas acertou quanto aos ixos israelitas habitarem em Jerusalém e construir um templo. Os ixos se tornaram poderosos no Egito, pois José, ao se tornar soberano no Egito, colocou os seus irmãos em lugares privilegiados. O próprio faraó confiava tanto em José que ordenou que ele colocasse seus irmãos como maiorais. Assim os israelitas, ou ixos, se tornaram dominadores do Egito. Veja Gênesis 47, versículo 6. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Ou seja, ele falou para o próprio faraó, falou para os israelitas habitarem na terra de Gósen. Tá bom? E colocou os irmãos de José como maiorais sobre os restantes dos egípcios. É bem provável que houvesse muita traição entre aquele povo, né? Aquele povo, vamos lembrar, eles são descendentes de Cã, o filho rebelde de Noé. Então, esse homem, quando ele encontrou uma pessoa em que ele podia confiar, né, ele colocou esse homem como governador. Tanto havia traição que vamos lembrar como esse homem conheceu José. 2 serviçais dele que ele desconfiava que estava querendo matar ele, né? Vamos dizer, teria alguma rebelião. Ele mandou prender os 2 homens. Então, entre esse povo mundano, como era também entre os cananeus, a traição sempre foi algo muito comum entre os povos, né? Diz a história que os especialistas foram os romanos, viviam de fazer traição com o povo A contra o povo B, e assim ele ajudava a aniquilar o povo B. Depois de um tempo pegava, fazia aliança com outro para poder perseguir o povo A, e assim ele foi conquistando o mundo. Tá bom? Então, esse momento aqui que o faraó, provavelmente esse Amenemés III, entrega o poder a José, né, e fala para ele colocar os seus irmãos como soberano. Ou seja, esse homem vai morrer porque eles não vivem muito. José vai continuar como governador por muitos faraós ou por muitos governadores, né, autoridades lá do Egito, e depois seus irmãos também vão continuar como poderosos, porque eram abençoados por Deus, né? O comentário prossegue. E José fez os seus irmãos habitarem no melhor da terra. 47, versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Lembre-se que eu comentei para vocês sobre essa terra de Ramsés. Esse é um anacronismo que a escrita utiliza, né? Um anacronismo textual. Aqui, se nós estamos falando de 1800 a.C., quando o faraó Amenemés III estaria entregando o poder a José, 1800, olha, Ramsés, ele vai governar lá próximo do ano 1300, 1250, então 1300 vamos colocar 500 anos depois, né? Então aqui é um anacronismo textual. Provavelmente o homem que escreveu, nesse caso aqui, fosse provavelmente Moisés escrevendo, mas Samuel fazendo uma atualização, um anacronismo textual, e colocando o nome dessa cidade de Ramsés. Eu digo que
Moisés, quando ele escreveu, ele não escreveu Ramsés. Por quê? Porque na época Ramsés ainda não existia. Então isso é um anacronismo textual. É alguém, porque a cidade de Ramsés, segundo a história, ela surge, né, com esse nome ali próximo de 1300. Mas qual era o nome dela antes dessa época? A arqueologia encontrou, inclusive, uma cidade mais antiga abaixo de Ramsés, eu vou mostrar mais à frente, encontrou uma outra cidade que seria essa cidade, né, que a Bíblia chama de Ramsés desse período. Nós vamos ver mais à frente e harmonizar esse ponto para vocês. E aí o comentário prossegue. José governou o Egito por cerca de 80 anos, pois se tornou governador com 30 anos e morreu com 110 anos. Está em Gênesis 41, versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Esse é o momento que ele acabou de interpretar o sonho do Faraó, que o Faraó colocou como governador. Ele vai começar um trabalho, né, no Egito de armazenamento e com outras atitudes, como eu comentei para vocês, certamente fazendo um desvio do curso do rio Nilo, para ele conseguir uma região que formou-se uma lagoa artificial, para ele ter água durante a seca. Essa é uma possibilidade, né? Lembre-se que esse canal chama-se Canal de Yosef, Canal de José, até os dias de hoje. E sobre a morte, Gênesis 50, 26 diz: e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Os egípcios viviam entre 40 e 50 anos, e viram o homem abençoado por Deus assumir o governo por várias gerações de egípcios, porque se José governou o Egito por 80 anos, ainda mais nesse período turbulento que os egiptólogos dizem que aparecem uma quantidade grande de nomes, que eles dizem que tinha homem que governava um ano só, talvez outros governando menos de um ano. Ok? O comentário prossegue. Certamente esse tempo de vida dos israelitas foi um dos fatores que facilitaram para que eles se firmassem como soberanos do Egito. Essa idade longa não era uma exceção, era uma regra, pois Coate, avô de Moisés, viveu 133 anos, está lá em Êxodo 6,18. E os filhos de Coate, Anrão, Issar, e Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos, ou seja, mesmo no momento da escravização, que eles estavam ali sofrendo, os israelitas continuavam vivendo muito mais do que os egípcios. Então, o egípcio escravizava um homem, né, ele morria, o faraó morria, vinha outro faraó, esse homem, mesmo se ele viveu 133 anos, ele pode ter visto aí 3, 4 faraós, ele como escravo, né, lá do Egito. O comentário prossegue. Se José foi elevado a governador do Egito próximo do ano 1700 e governou até 1620, abrange exatamente o princípio do governo dos íxios sobre o Egito. Os israelitas se tornaram poderosos no Egito e foram fortalecidos grandemente. Veja Êxodo capítulo 1, versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, eles, além de viver muito, os israelitas tinham muito mais filhos que os egípcios. Ok? Essa era uma tradição entre os israelitas. Até que se levantou um rei que não conhecera José, em Êxodo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, esse período que nós estamos tratando é esse período que os egípcios permite os israelitas se tornarem governadores, confia a eles, né, até que vai surgir um período em que eles vão começar a perseguir os israelitas.